Olá a todos, o meu nome é Jorge Raposo e bem-vindos ao The Fox Show. Esta semana tive o prazer de falar com o Hugo Boles Oliveira. O Hugo teve um percurso bastante interessante, especialmente no que toca ao percurso internacional, em que ele teve a oportunidade de se juntar à Shero, uma organização composta por estudantes universitários que tem um grande foco na China, e foi lá que ele também teve a oportunidade de passar algum tempo, o que também mais tarde levou a uma oportunidade de trabalho na Lifeng, uma empresa que tem também a base na China, mas que é uma empresa internacional. E nós falámos de várias coisas, também a diferença entre o mundo ocidental e oriental em termos de corporações. Por isso, espero que gostem bastante da conversa. Se for o primeiro episódio que tiverem a ouvir deste podcast, não se esqueçam também de deixar um like, um coraçãozinho, ajuda sempre a crescer o podcast, e também seguirem as redes sociais Fox Show Podcast. Por isso, obrigado por nos ouvirem e espero que gostem da conversa. Hugo, obrigado por teres aceito este convite. Obrigado, João. E o Hugo já fez muitas coisas, estamos agora a falar disso, mas neste momento está numa fase de transição e a entrar no mundo das cryptocurrencies, que já vamos falar mais à frente, pelo London Block Exchange. E queria começar, agora voltando assim muito para trás, que isto foi a última coisa o último teu projeto, mas começando no início, sempre... Desde o tempo da faculdade tiveste interesse pelos debates universitários e, pelo que eu sei, ainda estás ligado a esse mundo. Consegues-nos dizer o que é que te fascina nessa área? Sim. Então, acabou por ser um fascínio transmitido. Nunca foi algo que necessariamente eu tivesse, por assim dizer. Óbvio que sempre gostei de discutir, de debater e de analisar as coisas e de participar em discussões, em conversas na escola e fora dela, mas acabou por ser por influência de uns amigos que tinham criado um projeto de debates na Faculdade de Economia do Porto, que estavam a sair da faculdade e o projeto não tinha saído ainda da água, por assim dizer, e pediram para eu tratar de conta daquilo. E noutra faculdade ao lado outras pessoas estavam a começar ao mesmo tempo o mesmo tipo de projeto, então tive algum apoio dessas pessoas. Achei a atividade que eles estavam a fazer espetacular. No fundo, o que é que são os debates competitivos universitários? São um exercício, como se fosse um ginásio mental, onde equipas normalmente de 2 pessoas, e depois existem vários modelos. O nosso envolve 4 equipas, 2 a defender e 2 a atacar um tema, que é apresentado só com 15 minutos de antecedência, e cada pessoa fala de forma alternada durante 7 minutos. Há espaço para uma pergunta e para uma resposta, e as pessoas nos 15 minutos antes do debate começar têm de preparar os seus casos, a defender ou a refutar a moção, o tema, e têm de tentar persuadir um painel de juízes, de adjudicadores, que o seu lado é mais certo do que o outro, é mais relevante, é mais importante. E esse exercício é muito interessante. Em abstrato pode não parecer, mas quando qualquer pessoa entra num debate, participa ou assiste, fica imediatamente cativada pela atividade. Portanto, foi assim que aconteceu. E entretanto, os grupos da faculdade uniram-se e criámos a Sociedade de Debates da Universidade do Porto, e a partir daí fomos sempre trabalhando de forma a expandir o debate de uma forma mais ou menos formal pelo resto do país. Ok, e o que é que isso te deu, seja para os teus próximos trabalhos? Ou seja, que skills é que tu tiraste dos debates que fizeste e também que acabaste por participar ou mesmo ativamente ou mesmo a ouvir? Que skills é que te deu para o futuro? Os debates são uma forma das pessoas, por um lado, se não tiverem criatividade, aprenderem a explorá-la, ou se as pessoas não se considerarem criativas, aprenderem a explorá-la. O que acho que não era o meu caso, sendo que eu beneficiei do outro lado, que é as pessoas que normalmente acham que não são estruturadas,
aprenderem a estruturarem o seu pensamento e a sua forma de comunicar. E o debate pega estas duas vertentes e obriga as pessoas a pegarem nas boas ideias que têm ou não, a aprofundarem-nas, a trazerem-lhes solidez e rigor e a estruturarem-nas de uma forma clara, concisa e persuasiva. Isto é super importante em qualquer atividade na vida. Há várias pessoas que dizem que tudo o que nós fazemos é vender. Eu odeio vender, mas de certa forma todas as pessoas, todos os dias, a todas as horas, acabam por estar a vender qualquer coisa. Nem que seja uma ideia ou algum tipo de posição. E os debates acabam por ajudar muito as pessoas a aprenderem, a expressarem-se e quer internamente a perceberem melhor o que querem, quer externamente a conseguirem serem capazes de saberem pedir melhor aquilo que querem. Não é por acaso que por exemplo, a McKinsey patrocina o Campeonato Mundial de Debates, a empresa de consultoria, porque acredita que os debaters acabam por reunir este treino de capacidade de análise e de síntese e ao mesmo tempo de persuasão e ao mesmo tempo de profundidade rápida num tema. Mas não só. Há músicos a debaterem, há engenheiros a debaterem, há filósofos a debaterem, claro, os advogados tradicionalmente. Acaba por todos os estudantes de todas as áreas que têm um mínimo de interesse nos problemas da nossa sociedade de ficarem absorvidos pelo mundo dos debates. E essa curiosidade acaba também por ser, se calhar, a última coisa que o debate traz. Eu acho que já era mais ou menos curioso, mas muita gente que eventualmente podia achar que os assuntos da sociedade não eram para eles, que não gostam de política, que é o meu caso, por exemplo, em termos do conceito normal de política, mas que quando começam a debater, quando começam a ser obrigados a refletirem sobre temas que não acreditam necessariamente, a defenderem posições que não são necessariamente as suas, só como um exercício teórico, acabam por perceber melhor os diferentes problemas que a sociedade tem, a terem mais empatia com os diferentes lados, com as diferentes pessoas, com os diferentes grupos que sofrem ou são influenciados pelas políticas públicas ou pela cultura da nossa sociedade. E portanto essa curiosidade acaba por ir com elas para o resto da vida e elas acabam por usar essa curiosidade para ir mais longe onde quer que seja. E depois, então, apesar de teres continuado com os debates durante ainda uns anos, chegaste a uma altura... Ainda hoje, exatamente. Chegaste a uma altura em que encontraste a Share. Como é que foi esse primeiro contacto? E depois também para explicar às pessoas que não conhecem o que é a Share e o que é que faz e em que é que consiste. Sim. Por acaso até encontrei primeiro a Share do que a Sociedade de Debates, com uma diferença só para aí de 8 meses. E foi logo no meu primeiro mês na faculdade. Eu fui para a Faculdade de Economia da Universidade de Porto, eu estava gestão. Na altura não sabia o que queria estudar, até queria ir para outra cidade estudar outros temas que não tinha nada a ver. Antropologia na altura, antes disso oceanografia, que também não tinha nada a ver, e acabei por ir para a gestão um bocado por força das circunstâncias. Então estava na faculdade e não queria necessariamente estar só lá a estudar, então fui à procura das associações de estudantes. Já conhecia algumas que no ensino secundário nos tinham sido mostradas naquelas feiras das faculdades, e entretanto lá na semana inicial todas as associações estão a expor-se em banquinhas. E eu achei graça à Share por ser a mais internacional delas todas. Havia a ISEC, que é uma que existe aqui também em Lisboa e que se calhar é mais conhecida de Portugal, que também é internacional, mas não tinha a vertente da investigação que a Share tem. E a Share é um think tank de estudantes, quase que mistura um centro de investigação com uma empresa de consultoria, onde os estudantes aprendem a fazer investigação sobre vários temas na área socioeconómica, que é o foco da Share, e a analisarem esses temas, a fazerem apresentações e projetos de investigação sobre os mesmos. Depois passam para os projetos de consultoria ou para empresas ou para organizações, como por exemplo o Banco Mundial, o Banco Grameen do Muhammad Yunus, ou outras organizações que não são necessariamente corporações com objetivo de gerar lucro. E pronto, e usam as competências que aprenderam na faculdade e não só, dentro da organização. É uma organização que tem muita força na China e na Índia, nas melhores universidades da China e da Índia,
E essa se calhar é a valência mais interessante da organização. Tem algumas faculdades no resto do mundo, mas a força está principalmente na Ásia. E pronto, e conseguem então vender às empresas as suas competências e os seus conhecimentos nas diferentes áreas socioeconómicas, em termos ou de problemas de gestão, ou de análise macroeconómica, ou sobre investigação sobre a energia, sobre o ambiente, investigação sobre inovação e um bocadinho de análise de indústria, por exemplo. São assim algumas das áreas de conhecimento da SHARE, finanças também. E pronto, e tem esse percurso de autoconhecimento não só, onde se tornam especialistas numa, 2 ou 3 áreas ligadas então à socioeconomia, e fazem o seu percurso que começa pela investigação interna, que passa para a investigação externa, e depois coloca-os em contato com as empresas, e eles têm a oportunidade de enquanto estudantes, estarem a fazer trabalhos de consultoria de alto nível a empresas, que depois, óbvio que para isto somos treinados pelos alumni, que são ex-consultores ou que trabalharam na indústria da banca de investimento, por exemplo, e que dão formações aos alunos para eles serem capazes de fazerem, claro, este trabalho. E na SHARE, tu estiveste primeiro na Faculdade do Porto, no campus do Porto, que é na Faculdade de Economia e Gestão, certo? Exatamente. E depois, então, foste subindo, por assim dizer, na organização, e chegaste a presidente. Ou seja, nessas eu também pertencia a uma associação, a ESEC, e também acabei por aprender algumas coisas, algumas não, bastantes coisas. Também acho que é uma experiência que recomendo a toda a gente que esteja a ouvir. Que no início é o melhor sítio onde podem experimentar coisas e falhar. Estas organizações são mesmo excelentes para isso, para os estudantes universitários. E o que é que tu aprendeste durante esse percurso, em que estávamos no campus do Porto, depois também como Global President da SHARE Internacional? Então, é uma pergunta difícil, porque uma pessoa nesse tipo de experiências está sempre a aprender diferentes coisas. Exato, e é difícil selecionar o que é que nós aprendemos. Em termos formais, aquilo que eu aprendi mais foram os desafios e como contorná-los da gestão de um grande grupo de pessoas que não estão a teu cargo, ou seja, mais uma coordenação do que uma gestão, ou seja, de forma indireta. Eu era responsável pela SHARE inteira, pelos estudantes da SHARE inteira, que eram cerca de 600, mas de certa forma era uma rede de estudantes, ou seja, eles não eram trabalhadores, não eram pagos, só os estudantes que depois faziam projetos com as empresas é que eram recompensados, porque depois as empresas convidavam-nos para ir fazerem apresentações às suas sedes, e elas viajavam e tinham essa oportunidade de conhecerem então os clientes do projeto. E óbvio que aí também aprendem todas essas competências formais de investigação e de consultoria, mas se calhar aquilo que uma pessoa aprende não é só isto, não é só este trabalho de gestão ou o trabalho de coordenação e de motivação de pessoas num ambiente sem fins lucrativos, onde temos de incentivar as pessoas pelo trabalho intrínseco e não por outros meios, como o salário ou outros tipos de mecanismos de incentivo. E também não são as tais competências formais de investigação, ou de consultoria, ou de apresentação, de PowerPoint, de Excel, o que seja. Acaba por ser, se calhar, mais os nossos processos de decisão. Ou seja, como é que nós ganhamos a intuição de que algo, ou seja, neste caso uma decisão para a organização é mais certa ou mais errada. Que tipo de pessoas é que nós devemos tentar ter próximos de nós para garantir que não ficamos presos nas nossas ideias e que temos uma crítica daquilo em que estamos a achar que é bom ou mau para a organização, e que temos um feedback honesto sobre as mesmas. Como é que lidamos com as pessoas mais novas e criamos uma cultura de performance, de excelência, de honestidade, de bondade na organização, principalmente sendo uma organização virtual, ou seja, cada universidade tem o seu polo. É fácil, se calhar, trabalhar com as pessoas fisicamente presentes, e depois é mais difícil trabalhar com as outras, envolver muitas viagens e muitas conversas Skype com elas, e depois acaba por ser todo o conjunto dessas experiências e do refinar desse processo de decisão e
e desse percurso de garantir que, apesar de eventualmente, como tu disseste, ser um ambiente onde nós podemos experimentar muito e de uma forma segura, mas como é que nós minimizamos os erros e como é que nós tentamos construir algo que seja sólido e que seja sustentável, que transicione para as pessoas seguintes e que cresça. Sim, exato. E se calhar se conseguisses dizer se calhar um exemplo específico em que te deu assim algo mais trabalho ou que tu conseguiste a partir desse exemplo desbloquear ou seja, se conseguisses detalhar um bocadinho, se vier algum exemplo assim à cabeça. O exemplo mais marcante foi a organização do primeiro seminário mundial do qual eu fiz parte. Ou seja, a organização está dividida pelo mundo inteiro. Tínhamos estas equipas, eram cerca de 30 equipas em 15 países, se não estou enganado. E haviam reuniões por geografias, ou seja, uma vez por ano as pessoas da Índia reuniam-se, as da China reuniam-se, as da Europa reuniam-se. E depois, uma vez por ano, havia uma reunião com toda a gente. Óbvio que nem toda a gente podia participar, mas toda a gente era convidada. E normalmente, das 600 pessoas, reuníamos sempre 100, 200 pessoas. E eu organizei 3 destes seminários. Um deles até já estava meio saído da organização, mas o primeiro foi tal mais difícil. Sobretudo porque eu nem sequer estava à espera de... Isso foi uma organização mais por necessidade, porque eu fazia parte da organização, já fazia parte da organização internacional, mas na altura o fundador ainda era o presidente. Depois, quando o fundador saiu, é que eu passei... Na altura não havia um papel formal de presidente, ele era o fundador e o diretor, e depois quando ele saiu criou-se então esse papel. E antes disso eu fazia parte da organização internacional, e entretanto ele teve uns problemas na organização em termos de disponibilidade pessoal e pediu-me para ajudar um bocado e para cobrir as falhas que estavam a acontecer e para correr um ou outro programa do seminário que tinham a ver com a organização dos workshops que juntavam todos os membros na realização de um projeto que estava subordinado ao tema com um dos patrocinadores que nos tinha pedido, que na altura eu acho que era um ambiente, já não me lembro muito bem. E como foi tudo em cima da hora, acabou por ser muito difícil, muito exigente. E pronto, e aí uma pessoa percebe que às vezes há alturas onde tem de estar o litro. Se calhar a aprendizagem foi que eu devia ter pedido mais ajuda a outras pessoas, e se calhar na altura estava mais inseguro e resolvi não pedir essa ajuda. E depois, claro, que sofri com esse custo. Esse foi um seminário na China, em Xangai. Estava lá com alguns amigos meus do Porto que tinham ido assistir à conferência. Depois, no último dia, eu estava tão cansado. Eles já tinham um voo à hora. Ou eles tinham um voo, imagina, às 10 da noite de certo dia. Eu tinha um voo às 3 da tarde do dia seguinte. E eles foram para o aeroporto para ir às 8 da noite. Eu às 10 da noite fui para aí dormir. Tinha um voo às 3 da tarde. E pronto, estava muito cansado. Pus os despertadores para ir para as 11 da manhã, para o meio-dia. Tinha mais do que tempo para dormir. E só me lembro de acordar depois das 3 da tarde, sem ter ouvido os despertadores, e depois do voo partir. Portanto, claramente que estava demasiado cansado. E depois sofri com esse custo. E depois no dia seguinte marquei outro avião e perdi outra vez o avião. Porque adormeci mesmo. Eu estava mesmo cansado. Fiquei a dormir na recepção. Os senhores da recepção acordaram, mas depois houve uma mudança de turno. Eu tenho a fama de adormecer em qualquer lado e de ter muita facilidade em cair no sono. Então, depois do senhor me acordar, eu voltei a dormir e pronto. E depois, quando acordei, ainda cheguei ao aeroporto, mas cheguei ao aeroporto 2 minutos antes do balcão de check-in fechar. E pronto, e depois dormi no aeroporto nesse dia e já apanhei a terceira foi de vez e já consegui voltar para Portugal. Mas acabou por ser assim uma chapada de luva branca, porque as pessoas na altura eu ainda era se calhar foi assim, a primeira atividade com mais responsabilidade que eu organizei quando eu acho que devia ter 19 ou 20 anos e pronto, e as pessoas aí percebem que quando sofrem assim um desaire desses que têm de olhar para trás e perceber o que é que correu mal e garantir que não repetem. E acho que são esse tipo de aprendizagens que acabam por ficar mais e por marcar mais. Por ajudar as pessoas, por um lado, a manter a calma
a tomar perspectiva das coisas, a não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, a focarem-se. E acho que esse é um exemplo que mostra um bocadinho aquilo que de certa forma fui sentindo noutras ocasiões, mas essa foi a primeira e aquela mais marcante, se calhar. Sim, com 19 e 20 anos à frente de uma organização internacional também é obra. Mesmo, pronto, ainda não estava mesmo à frente, fazia parte da equipa global, tinha algumas responsabilidades na área dos projetos. Mas é isso, mas lá está. O ritmo da faculdade acaba por ser demasiado rápido e demasiado intenso e as pessoas acabam por não refletirem. Só refletem depois das coisas acontecerem. O que não é necessariamente mau, é aquele ritmo do break things first e depois pensem sobre o assunto. Como tinhas dito, tinhas entrado em gestão, mas não tinhas bem a certeza o que é que querias fazer. Depois dessa experiência na Share, já ficaste com mais certezas e o que é que isso te levou? Para onde é que isso te apontou? Ou seja, para que direção é que essa experiência te levou? Então, ainda hoje, apesar de, claro, com um diferente grau de incerteza, não sei bem o que é que quero fazer. Óbvio que acho que a cada ano as coisas vão se aclarando mais, mas nessa altura a incerteza ainda era muito, apesar de ter sido menor. Ou seja, o que eu recomendo a toda a gente quando entra numa faculdade e não sabe o que é que está lá a fazer ou o que é que quer fazer, o que acho que é um sinal positivo. Ou seja, é difícil que as pessoas vão para um sítio e tenham, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser psicólogo, eu quero o que é que quer que seja. Acho que é difícil ter esse tipo de orientação. A maior parte das pessoas não sabe, ou sabe, se calhar não sabe, que aquilo que sabe não é necessariamente verdade. E acaba por ser mais uma ilusão. E portanto eu acho que a experimentação é a recomendação. E quanto mais experiências as pessoas tiverem, mais vão poder... mais informação vão ter para analisar e para descartar eventuais cenários para a sua vida. No caso da Share, por exemplo, eu tinha tido uma experiência de consultoria forte, descobri que gostava de consultoria, mas que depois de ter passado por essa experiência já tinha perdido um bocadinho o bichinho daquilo e portanto se calhar não me queria submeter à vida dura de consultor, que eu tinha alguns amigos meus a submeterem-se. Não sei se necessariamente me teria importado, porque continuo a achar uma área interessante, mas já tinha tido essa experiência e portanto não tinha necessariamente aquele FOMO, aquele medo de perder essa experiência, porque já tinha passado por lá. Mas aquilo que eu tinha descoberto e aquilo que se foi mais importante foi que, para onde quer que eu fosse, mais importante do que o trabalho, do que a posição, era a minha equipa, as pessoas que iam estar ao meu lado, mesmo que não fossem parte da minha equipa necessariamente, ou seja, o ambiente. E se eu fosse trabalhar com pessoas de quem eu não gostasse, ou se elas não gostassem de mim, eu provavelmente ia ser miserável, e vice-versa. Se eu fosse trabalhar com pessoas que me desafiassem, que me motivassem, num ambiente de respeito e também de exigência, então aí é o sítio onde as pessoas podem florescer e crescer. E acho que isso foi o mais importante. E para além disso, claro que ganhei um gostinho pela Ásia e fiquei com vontade de trabalhar nessa zona do globo, ou exposto a essa zona do globo, porque era uma zona de alto crescimento, uma zona com culturas muito diferentes da nossa, e na qual eu já tinha feito vários amigos e portanto já tinha alguns laços que queria continuar a explorar. Portanto acabaram por ser um bocadinho mais essas as certezas que eu tinha, na perspectiva depois dessa experiência, já sei que há algumas coisas que eu não quero fazer, outras que eu até não me importaria de fazer, mas já matei o bichinho, e outras que eu, na altura, quando entrei na faculdade, nunca imaginei gostar e que agora descobri e que sei que, sem dúvida, vão ser importantes ao longo da minha vida e que vou querer aproximar-me delas. Exato. Ou seja, acabaste por estar a arriscar e a arriscar coisas que, ok, isto já experimentei, não é isto já experimentei, talvez. Ou seja, indo apontando assim, caso a caso. Experimentação, certo. Exato. E então depois acabaste por, creio que foi mais por volta desta altura, ou pouco depois, começaste então a trabalhar na Li & Fung. Espero estar a dizer bem. Certo. Exato. Se consegues... Sim, depois. Tive uma pequena passagem por um escritório tradicional da auditoria, pela PwC, que fui um bocado motivado em carreirinha pela faculdade, naqueles típicos processos de recrutamento onde as pessoas são convidadas, depois ficam com os amigos e está na altura de ir trabalhar,
são empresas internacionais, já tínhamos lá amigos dos anos anteriores da faculdade que falavam bem nos sítios, e portanto acabei por estar um bocado na PwC, e depois é que fui para a tal empresa que tu disseste, a Lifung, a Lianfeng, através de uma professora da faculdade que achava que eu não devia ser auditor, não tinha perfil para ser auditor, apesar de eu estar a gostar muito da experiência na PwC, recomendo vivamente. Ainda organizei um seminário da Share enquanto estava na PwC, só estive lá 3 meses, e mesmo assim eles ainda me deram uma semana de férias para eu ir à China organizar o meu último seminário da Share, antes de passar a pasta para o presidente global que entrou a seguir. E portanto gostei muito daqueles 3 meses, mas eles foram curtos, e apareceu esta oportunidade do tal emprego com a exposição à Ásia. A PwC é uma empresa na qual só teria exposição ao norte de Portugal, até a Lisboa, por acaso até estava a trabalhar cá em Lisboa, ou entre o Porto e Lisboa, mas lá está, era algo muito diferente. E a Lianfeng é uma empresa baseada em Hong Kong, é um gestor de cadeias de retalho que faz a ponte entre as fábricas e as lojas, principalmente na indústria da moda, outros produtos de beleza. O Toys R Us, que foi agora à falência na América, a Lifung é dona dos Toys R Us na Ásia, por exemplo. Fazíamos muitos brinquedos para o Toys R Us americano, que agora já não fazemos porque eles foram à falência, mas fazemos para outras lojas. Portanto, fazemos moda, produtos para casa, decoração, fogos de artifício, mobília, um bocadinho de tudo que não sejam computadores, por assim dizer. E como ponte, como elo de ligação da fábrica do mundo, ou das fábricas do mundo, cá em Portugal tínhamos um escritório porque temos uma boa indústria têxtil, uma boa indústria de cerâmicas, uma boa indústria de mobiliário, mas claro que a fábrica do mundo está na Ásia, está no Oriente, e a empresa nasceu lá há mais de 100 anos, há mais de 110 anos, e tinha lá vários escritórios. A minha equipa estava baseada no Porto, mas geria vários escritórios na Ásia, na América e na Europa, e portanto abracei essa oportunidade porque me permitia ter essa exposição global, à qual eu tinha ficado viciado, por assim dizer, na faculdade com o tal trabalho na Share. E a partir daí foi fácil dizer que sim a esse tipo de projeto, e passar de um trabalho se calhar mais passivo, como era o da auditoria, do qual a consultoria também partilha desse problema. Ou seja, as pessoas não são donas dos projetos que fazem, estão ali, entram e saem, prestam os seus serviços, e quando uma pessoa está numa empresa é dona da empresa, ou pelo menos tem de sentir que é parte da empresa e que aquilo que está a fazer tem algum tipo de propriedade. Óbvio que toda a gente devia sentir isto mesmo no trabalho de serviço. O serviço em si deve ser uma prestação que passa por uma pessoa entregar-se, mas pelo menos aquilo que na altura os meus colegas de faculdade costumavam dizer era que essas empresas de serviços, normalmente baseadas em projetos, acabam por fazer com que eles sintam menos esse sentido de pertença ou de propriedade, ou de missão, ou de desenvolvimento de longo prazo. Então, pronto, entrei na Lifung e ainda lá estou agora no tal processo de transição, como tu disseste, e foi um longo percurso numa empresa muito diversa, muito grande, ao mesmo tempo muito pequena. É uma empresa familiar, mas com 20 mil pessoas, e muito interessante por causa de todas essas dinâmicas, dessa junção entre a cultura asiática e a cultura americana, e entre a cultura de empresa familiar e da cultura de multinacional. E tocaste exatamente no ponto em que eu também queria que me explicasses melhor, que era: nós temos a realidade do mundo corporativo, por assim dizer, ocidental. E ainda por cima, numa empresa como disseste, familiar, quais são as maiores diferenças que tu sentiste nesse aspecto, em termos de organização, métodos, ou mesmo que diferenças é que sentiste mais, se calhar na tua experiência, se calhar na PwC, apesar de não serem trabalhos diferentes, mas pronto, o mundo corporativo cá em Portugal, ou no mundo ocidental e no mundo oriental, que é onde creio que se focou mais também o teu trabalho, na Lifung. Que diferenças é que tu sentiste aí, nesse aspecto? Este grande grupo multinacional de 20 bilhões de dólares, que mistura os processos informais com a gestão mais profissional. Ou seja, os diretores da empresa são Fung, de nome, ou seja, a empresa é deles de família há muito tempo. Um era professor em Harvard e doutorado lá, e o outro tinha um MBA de uma universidade da Ivy League, e há essa gestão profissional,
mas existe uma confiança muito grande nas pessoas e a maior parte dos processos, como eu estava a dizer, são informais. E enquanto na PwC e muito também nas outras empresas multinacionais, se calhar mais puramente americanas ou mais tradicionais, acaba mais por existir uma cultura de controlo versus a tal cultura de confiança que eu estava a dizer que existia na Lifung. Ou seja, uma pessoa estava na PwC, existem processos para tudo. Uma pessoa tem coaches, tem processos super formais de feedback todas as semanas, de revisão dos trabalhos, de performance da equipa e de avaliação dos colegas. E na Lifung nada disso existe. Existe um papel, claro, e existe um processo anual. E claro que existem técnicas de gestão e ferramentas de gestão muito ao estilo chinês. Neste caso, em vez de serem os planos quinquenais a 5 anos, são planos trienais de gestão a 3 anos. Há muito essa cultura de pensamento de longo prazo, mas depois existe a tal confiança que é típica das empresas familiares, porque toda a gente se conhece e toda a gente acredita que ninguém vai fazer nada contra o espírito da empresa, enquanto nas outras grandes multinacionais tem de existir o tal controle que garante que ninguém foge àquilo que é esperado, por assim dizer. É muito interessante porque pronto, nós não temos assim tanto esse noção dessa realidade, por assim dizer. Porque de certeza que há as diferenças. Ok, e depois fazendo aqui tiveste bastante tempo na Lifung, e ainda estás na fase de transição, exato. Mas entretanto também começaste então um projeto que eu queria agora introduzir na conversa, mas se calhar eu queria perguntar-te como é que era a tua relação com o café e porque é que este projeto então começou? Então, eu não gosto de café, bebi alguns na faculdade, mas nem sequer os tolerava, era mais mesmo por necessidade após uma direta ou outra de ir para o exame e não adormecer durante o próprio, apesar de isso já ter acontecido. E, então normalmente o que eu acabava por fazer era dormir muitas cestas. E se calhar enquanto estava na faculdade, uma pessoa se calhar não precisava dormir cestas, ali uma pessoa aos 18, 19, 20 anos ainda tem muita energia típica da juventude, mas depois estava a trabalhar, viajava muito para a Ásia e para a América, sempre me lida bem com os fusos horários e sempre dormi bem, mas passava algumas viagens e com o cansaço, depois chegava a Portugal no fim de semana, tinha os amigos, tinha a família, tinha um evento ali, um debate acolá, tinha o que quer que seja, as pessoas acabam por ficar cansadas, e como eu não gostava de café, tinha de dormir cestas às vezes para compensar o cansaço. E como eu adormecia facilmente, também fazia as cestas. Mas acabava por muitas vezes não acordar, ou seja, a cesta transformava-se num grande sono. Até foi assim que eu conheci a minha atual namorada, já há 6 anos e meio atrás, porque adormeci na festa de anos dela e pronto, e acordei, toda a gente já se tinha ido embora. E por causa de cada cheiro, por causa de um trabalho que estava a fazer na cheiro que me estava a dar cabo do sono. Então, por outro lado, foi bom não teres inventado esta solução mais cedo. Então. Exatamente, já estamos juntos há muito tempo, portanto foi uma tática de sucesso. E até quando fui viver para Hong Kong na Lifung, a sede da Lifung em Hong Kong, e a dada altura fui convidado para ir lá trabalhar nos tempos. A prenda do meu escritório foi um cartaz assinado por toda a gente e uma caneca, e o cartaz era uma colagem de fotografias que o meu chefe e com os meus colegas me tiravam a dormir no chão, no táxi, no comboio, no avião, na paragem de autocarro, onde fosse, no escritório. Só não me tiraram fotografias a dormir na casa de banho porque nunca me apanharam lá, porque eu fechava a porta. Então, pronto, chegou uma altura onde eu comecei a procurar alternativas. Já tinha de existir alguma coisa no mundo para além do café. Sabia que existiam, por exemplo, chocolates com cafeína e chicletes com cafeína e isso, mas isso parecia-me algumas soluções um bocado elementares, e comecei à procura de outras coisas, em conjunto com um amigo meu que trabalhava também na Lifung na altura e que tinha estado na Share na faculdade também, era da faculdade de Engenharia, e encontramos o
o mundo dos nootrópicos, que são substâncias que potenciam a performance cognitiva, sem efeitos secundários, ou seja, drogas que tenham efeitos secundários não entram no conjunto destas substâncias, têm de ser com efeitos secundários nocivos. Óbvio que qualquer coisa tem efeitos secundários, o café tem efeitos secundários, o café pode ser letal, por exemplo, e começámos a explorar esse mundo, e a fórmula que os biohackers, portanto, as pessoas que procuram ultrapassar a sua biologia, manipulá-la e melhorá-la e transcendê-la, mais estudavam como a fórmula ideal de introdução ao mundo dos nootrópicos, era então a conjugação daquilo que o café tem melhor para oferecer e daquilo que o chá tem melhor para oferecer, que é a cafeína do lado do café e a tianina do lado do chá, que é um aminoácido que está presente em todos os chás, mas que é mais forte no chá verde, em especial no chá verde matcha, que está muito na moda e que era famoso porque os monges budistas tomavam e tomam antes de longas sessões de meditação, os samurais tomavam antes de irem para a guerra, e é um chá que também tem um bocado de cafeína, mas tem grandes quantidades de tianina que as pessoas indicavam que lhes potenciava então a concentração. E há cerca de 15, 20 anos, algumas empresas de chá e algumas universidades começaram a colaborar para estudar então os efeitos da tianina e da cafeína, e chegaram a um consenso que uma certa dose de cafeína e uma certa dose de tianina potenciavam os efeitos da concentração que as pessoas procuram nestas bebidas, ao mesmo tempo que mitigavam a ansiedade e promoviam também uma tranquilidade que fazia com que as pessoas pudessem trabalhar melhor. E nós decidimos experimentar essa fórmula, teve ótimos resultados, mas não havia nenhum produtor na Europa. Havia um no Reino Unido, mas não era de confiança. Havia na América alguns produtores que estavam agora a nascer, entre os quais uma das empresas que agora é assim, a empresa líder do segmento, e nós tínhamos alguma experiência na gestão de marcas e na criação de produtos e na gestão de cadeias de fornecimento por causa do nosso trabalho no Lifung, e resolvemos experimentar. Tínhamos esta experiência na faculdade de organizar várias questões e trabalhar com pessoas em projetos diferentes e novos, e sair um bocadinho do nosso mundo habitual, e resolvemos entrar no mundo da droga legal, em projeto 100% legalizado, e trabalhámos com um laboratório no Reino Unido e com 2 outros fornecedores também no Reino Unido, e no Reino Unido e na Irlanda, e pronto, e criámos a 25, que era então uma empresa de performance cognitiva. O nosso objetivo mas é mais porque o projeto está a chegar também a outra fase de transição, ajudar as pessoas a atingirem um nível de performance cognitiva com o qual estivessem satisfeitas, ou seja, ajudá-las a saírem um bocadinho daquela corrida da roda do hamster da sociedade, onde as pessoas queixam-se da falta de tempo, mas depois, quando têm mais tempo, acabam também por, se calhar, meterem-se em mais coisas e não necessariamente aproveitar o tempo da forma que querem, se calhar por falta de foco, pela dificuldade que têm de dizer que não, ou então porque de facto precisam trabalhar mais para pagar mais dinheiro, claro que sim. E nesse caso, se for isso, então pelo menos fazer com que elas não vivam estressadas por causa do café, que num consumo excessivo deixa as pessoas mais agressivas, mais ansiosas, com alguns problemas gástricos, com dores de cabeça, com problemas de dentes, problemas de língua, problemas de sabor. E claro que o café é caro. Em Portugal, se calhar, não estamos habituados a isso, mas em várias outras cidades o café é muito caro, como por exemplo em Hong Kong ou em Londres ou nas grandes metrópoles do mundo. E pronto, o comprimido era um comprimido vegetariano muito barato, que ajudava a ultrapassar um bocadinho estes problemas, e era um pequeno passo para contribuir para que as pessoas que ou que não gostassem do café, ou que não quisessem gastar tanto dinheiro no café, ou que se calhar só gostassem de beber um café assim à refeição, por causa daquela tradição típica portuguesa ou dos países sul Europa, mas que se calhar depois estão a trabalhar e não querem estar sempre a beber café, preferem estar a beber água ou chá, e de repente tomar um comprimido que lhes dá 2, 3, 4 horas de energia, e pronto, e fazer com que elas possam viver hora extra, que era esse o conceito da marca. A 25 era a 25ª hora, e fazia, o objetivo é que as pessoas encontrassem uma hora extra e a usassem como quisessem, quer como
a capacidade de estarem com a cabeça limpa para lerem, para estudarem, para aprenderem, ou para estarem uma hora extra com os filhos, uma hora extra com os seus amigos, com as pessoas de quem gostam, o que quer que seja. Sim, o objetivo era este conceito de dar liberdade às pessoas e fazer com que elas fugissem às correntes do mundo atual, por assim dizer. Exato. E só por uma questão de curiosidade, esse é um comprimido que tu tomas como se fosse um comprimido normal, bebes com água, dissolves? Sim. O primeiro produto era um produto que se tomava com água. Uhum. Ok. Ou seja, era uma cápsula vegetariana como normalmente dos suplementos de desporto até. E uma pessoa podia tomar sem água, mas não, o ideal é tomar com algum líquido. Exato. Ok. E depois desde o grupo de debates que ainda estás presente, depois passaste pela Share, Lifung e no teu projeto a 25, se calhar ainda preciso de experimentar mais umas coisas. E então, neste momento, estás também no mundo das cryptocurrencies, que agora está muito na moda falar das cryptocurrencies, e que, na minha opinião, e que acho que também é verdade, o pessoal gosta mais de falar do que de perceber. Sim, sem dúvida. Mas pronto, e queria também que, se calhar, que me explicasses de onde é que veio essa curiosidade, como é que começou essa curiosidade pelas cryptocurrencies, tendo em conta que, por assim dizer, não, pelo menos eu não consigo fazer a ligação direta, tendo em conta o teu background mais de gestão. Se calhar vi uma pessoa ligada mais à informática, aí mais por aí. O que é que te chamou para essa área? Olha, por curiosidade, foi a Share, já em 2011, e por acaso na faculdade, para além dessas atividades, participei em várias conferências, organizei várias conferências, até na área da tecnologia, mas não só, em interseção de tecnologia, com qualidade de vida, com trabalho, muito ali com a comunidade do Porto, das universidades e das startups. Mas foi num trabalho da Share que uma amiga minha estava a fazer, e tinha sido 3 anos depois de Bitcoin ter surgido, e na altura eu, como a maioria das pessoas, achei graça, achei que era uma tecnologia super interessante, achei super piada ao conceito. Na altura não tinha sido a crise do Mt. Gox, da bolsa que faliu, mas já tinha havido uma outra crise, normalmente por falta de liquidez, e portanto uma pessoa já tinha noção que aquilo era um trabalho louco, ou seja, um tipo de investimento louco, e portanto na altura eu fui dismissive do projeto, fiquei com ele na cabeça. Quando apareceu as notícias eu lembrava-me daquilo que tinha visto falar e daquilo que tinha investigado na altura, mas pronto, mas não me liguei muito. Depois estava em Hong Kong a viver, e tinha um amigo dos debates, por acaso, que era um amigo austríaco que estava a viver em Hong Kong, que tinha criado a Associação de Bitcoin de Hong Kong, e isto foi em 2016. Bitcoin estava mais ou menos a meio no primeiro terço da grande escalada dos últimos 2-3 anos, e pronto, já estava a achar aquilo interessante, mas também não tínhamos muita conversa sobre o assunto. Ele não era daquelas pessoas que está sempre a puxar as pessoas para o meio, ou seja, era uma pessoa discreta sobre o assunto, mas pelo menos que trouxe alguma legitimidade, e nessa altura comecei a estudar um bocadinho mais a tecnologia, ainda sem me ligar muito. Na altura não tinha nenhum perfil ou nenhum desejo de investimento ou uma capacidade sequer, e portanto também as coisas estavam a ser um bocadinho mais passivas. E depois foi no ano passado, há mais ou menos um ano, que foi mais ou menos nesta altura, em março, que começou que o resto do mercado começou a ficar muito mais maduro. Ether, o preço de Ether, a moeda que está por trás do grande computador descentralizado Ethereum, que a maior parte dos programadores informáticos hoje em dia estão loucos, porque há muita procura para se programar na língua que está por trás desse computador descentralizado, da Ethereum, que é a Solidity. E nessa altura o preço começou a explodir, vários projetos começaram a aparecer, cada vez mais se ouvindo a falar disto,
E depois eu não acabei o curso ainda, e na altura estava a ouvir desde março estes relatórios, estas notícias a aparecerem cada vez mais, e cheguei ali a junho. Entretanto, tinha havido uma crise entre maio e junho. Cheguei ali ao fim de junho, estava a fingir que estudava para os exames, estava com demasiado tempo livre nas mãos, e em vez de estudar para os exames, caí no buraco do coelho, na toca do coelho, no rabbit hole dos criptoativos. E pronto, e comecei loucamente a investigar tudo, enquanto antes era sempre de uma forma mais passiva, ou seja, eu sempre li muito e estive muito exposto às notícias e a várias áreas diferentes por curiosidade, e nesse caso, até esse ponto, os criptoativos e a Bitcoin faziam parte dessa área passiva de curiosidade, mas com aquele tempo livre nas mãos, a partir do momento em que eu caí na toca mesmo, depois de todos aqueles fatores que estava a explicar, não houve volta a dar. E então foi aí que eu comecei mais ativamente a dedicar-me ao espaço, a aprender, a estudar, também a investir, e depois em novembro comecei mesmo a trabalhar para a tal empresa de Londres que estávamos a falar há bocado, e pronto, e agora estou bastante envolvido no espaço. Como tu disseste, a maior parte das pessoas gosta de falar e não de perceber, e um bocadinho do meu trabalho é ajudar as pessoas a perceber. Todos os dias eu escrevo, segunda a sexta, uma newsletter que, óbvio que não só tenta trazer o melhor do que aconteceu naquele dia e fazer uma curação dos melhores artigos. Há várias newsletters que fazem uma lista de compras de tudo o que aconteceu, e eu tento fazer uma curação, e as pessoas sabem e têm dado bom feedback que tudo que encontram lá vem antes dos outros sítios, e é o mais importante e o mais relevante. Mas depois tenho umas secções iniciais onde faço uma análise e pego um bocadinho em tudo aquilo que aprendi na faculdade, apesar de não ter acabado o curso, para tentar dissecar um mundo complexo, quer da tecnologia, quer da economia subjacente, quer também da parte mais financeira dos mercados em termos de ação de curto prazo, porque há muita gente que está interessada nisso, claro, e que é muito influenciada por isso, e ajudar as pessoas a terem uma experiência mais saudável com o mundo das criptomoedas e dos criptoativos, porque muitas vezes as pessoas têm experiências que não são nada saudáveis nesse mundo. Então, tanto pegar nas minhas aprendizagens e transmiti-las às outras pessoas também. Sim, exato. Parece que é mais simples, mas na verdade é como se fosse outra moeda. Qualquer, exato. E já só para ficar aqui apontado, a newsletter, para as pessoas também que estejam interessadas, se puderes dar uma referência onde podem encontrar, ou é algo que as pessoas podem ter acesso? Claro, a newsletter é gratuita para as pessoas que recebem ao 12:30. Depois quem quiser receber às 8 da manhã tem de pagar por ano 10 euros por mês, e depois também dá acesso à bolsa, ou seja, a empresa é uma bolsa, é como se fosse a Coinbase, mas europeia. Ou seja, a Coinbase é uma app americana que também está disponível na Europa, que é mais popular no espaço para as pessoas que estão-se a introduzir e que não lidam muito bem com as interfaces mais complicadas que a maior parte das ferramentas do espaço ainda usam. E então a Coinbase tem essa aplicação muito fácil. A LBX, a London Block Exchange, é o equivalente europeu, especialmente focado no Reino Unido. Vai lançar segunda-feira a bolsa, apesar de já estar a trabalhar desde novembro, com trading over the counter e com alguns serviços na área para investidores com quantias mais avultadas. Criou agora esta aplicação no qual qualquer pessoa pode investir 20 libras. Vai começar no Reino Unido, depois vai partir para os outros países da Europa. Podem ir ao site lbx.com e pronto, metem lá o e-mail, e no dia seguinte passam a receber a newsletter. E depois podem ver os arquivos no Medium, ou se forem ao Twitter da LBX, ou ao Medium da LBX, conseguem encontrar lá os arquivos anteriores, um PDF a resumir o ano 2017, a tentar analisar, escrito no Natal, a tentar analisar o que é que ia acontecer em 2018. Pronto, assim, esse tipo de relatórios que buscam um bocadinho ajudar as pessoas a compreenderem o espaço. Exato. E bom, tendo em conta todas as áreas que passaste, e que, tal como disseste há pouco, já sabes um bocadinho melhor o que é que queres fazer, mas ainda não tens certeza, quais são os teus próximos objetivos ou projetos em que
que tu prevês que gostavas de... ou que é uma coisa que tu já sabes que gostavas de experimentar, pelo menos, ou de criar ou participar, algo do género? Já tens assim alguns indicadores? Não, de todo. Ok. Ou seja, neste momento gosto muito deste espaço, os espaços criptoativos, e acho que tem muito potencial para mudar várias coisas no mundo, de uma perspectiva de tecnologia, de uma perspectiva de incentivos e de colocar em xeque alguns intervenientes na nossa sociedade, como são principalmente os governos, e portanto estou agora, faço parte de vários grupos de entusiastas. Uhum. E estou informalmente ligado a um ou outro projeto, mas nada de uma perspectiva ativa, e nos próximos 2-3 anos idealmente gostava de aproveitar um bocadinho de tempo livre para voltar a ler. Portanto vou sair da Lifung, que me ocupava muito tempo, porque tinha de viajar muito, para estar mais próximo da família e dos amigos, para fazer mais desporto, para garantir que o peso da idade não continue a acumular-se em cima de nós. E pronto, e depois o objetivo é então eventualmente entrar nos 30 com mais livros em cima, em melhor forma física, e aí sim estar em condições de tomar uma melhor decisão. Mas também claro que é aquele esperar para ver e o pagar para ver. Ou seja, nunca na vida tive assim planos fixos a longo prazo. É mais aquela questão das condições necessárias que eu estava a dizer há bocado, trabalhar com pessoas de quem gostamos e gostam de nós, em ambientes produtivos e não destrutivos, e em projetos que nos motivem e nos quais nós possamos aprender e possamos crescer com eles, e que nos permitam estar próximo da nossa família e dos nossos amigos. E portanto não consigo teorizar sobre o que é que queiram não fazer. Sim. Vai ser mais assim um bocadinho do ir ao sabor do vento, sabendo que quero chegar a uma costa qualquer. E agora, fazendo a ligação que tu já fizeste, voltando assim uns belos anos atrás, ir ao sabor do vento fez-me lembrar que tu também foste instrutor de vela. Sim. E agora, depois de ouvir esta história toda, eu também acho que nós, pelo menos, retiramos sempre algumas coisas dos hobbies ou das atividades que fazemos. Uhum. E fizeste-me lembrar agora disso. O que é que tu, por exemplo, retiraste da tua experiência de vela? O que é que esse hobby te deu em termos de pronto, para além de gostares de fazer, suponho. o que é que isso te deu como, sei lá, há pessoas que tiram alguns paralelismos, por exemplo, dos esportes de alta competição, para quando começaram, por exemplo, em trabalhos mais sérios. O que é que a vela te deu nesse aspecto? Por acaso estava a falar ontem disso com um amigo meu. Aquilo que eu retirei foi o contrário do que a maior parte das pessoas que atira, que é essa vertente da competição. Eu fazia vela de competição, depois estava a fazer instrução, ou seja, estava a dar aulas de vela a crianças ainda pré-competição, ou seja, a introduzi-las ao mar. E gosto muito da competição da vela, mas na altura, quando fazia, era zero motivado pela competição da vela. Gostava, mas não lidava bem com a pressão e com o stress, e divertia-me, mas não era também a pessoa mais competitiva. E o que eu gostava era do contacto com o mar, e do facto de, por um lado, óbvio que a parte da competição, das regatas, acho eu serem, em termos de desporto, se calhar das simulações mais interessantes para a vida. Ou seja, óbvio que todo desporto tem várias variáveis, e um jogo de futebol, ou uma corrida de carros, tem várias coisas que influenciam, e tu não podes controlar as outras pessoas, e tens de trabalhar em equipa, etc. Mas na vela tens tudo isso. Também trabalhas em equipa, tens outras pessoas, outros concorrentes, tens o teu carro, que é equivalente ao teu barco, que tens de afinar e de tomar conta e de cuidar e de saber controlar, mas depois tens o outro fator, que é o mar, que óbvio que também tens em alguns outros esportes, se calhar como o bodyboard e o surf, que eu também sempre fiz quase todos os esportes de mar, mas que na vela é um bocadinho diferente, porque enquanto se calhar no bodyboard e no surf estás dentro da água e estás mais numa posição una com o mar, que óbvio que também pode correr mal, tal como em qualquer desporto do mar, na vela estás ali numa espécie de fragilidade mascarada, em que estás por cima do oceano numa casca de fibra de vidro, que te dá uma certa ilusão de controle, e que depois podes esvaecer. Cheguei a naufragar, e pronto, e o meu barco foi para o fundo do mar, e nós estivemos numa situação mais ou menos delicada,
eu e o meu parceiro do meu barco. E é esse contacto com o mar que acho que é muito interessante e que entra um bocadinho nessa simulação da vida que eu estava a referir, sendo que a parte da competição mistura todas estas questões, mas óbvio que a parte da não competição, da liberdade, do contacto com o oceano e com as condições é independente disso. Mas em todo caso é esta vertente do inesperado que é o mar que eu acho que é mais interessante e que se calhar mais me trouxe para a vida, em que ajuda muito as crianças e os adultos que fazem vela, se calhar a estarem tranquilas com a adversidade e a conseguirem lidar com a incerteza, porque sabem que quando estiveram no mar vão ter de ajustar as velas face àquilo que acontecer e vão ter de lidar com as condições, e sabem que sempre que estiverem no mar podem morrer. Se alguma coisa correr mal vão estar dependentes de alguém que os salve. E se ninguém os salvar, pronto, estão feitos ao bife. Estão feitos ao atum. E pronto, eu acho que isso aí é algo que fica inculcado, mesmo nas crianças que eu estava a dar aulas de vela. Elas lentamente começam a ganhar respeito pelo mar e acho que isso também se traduz numa espécie de respeito pela vida. Ficam mais crescidas um bocadinho na forma como lidam umas com as outras. E pronto, e depois é isso que mais do que a competição, mais do que esses fatores tradicionais que todos os desportos acabam por ter. No caso da vela, acho que a parte mais interessante é essa influência das condições. E é verdade, acabamos por... Melhor ferramenta às vezes é mesmo nós conseguimos adaptar-nos. E acho que também é um bom paralelismo. E pronto. Hugo, muito obrigado pela conversa, por teres aceito este... Obrigado pelo convite, João. É um gosto. Também depois estou curioso em continuar a conversar contigo para perceber o teu percurso da ISEC e o teu interesse pelo digital marketing, até para falar de algumas ideias. Agora não tendo a 25 muito ativa, gosto na mesma de perceber a área e de trocar algumas ideias sobre o assunto. Estou totalmente disponível. Totalmente. Muito obrigado e pronto. E nós voltamos então para a semana com uma nova conversa. Obrigado por nos terem ouvido e até à próxima.